E a gente abre essa edição, claro, com as repercussões da notícia do dia. A divulgação pelo STF do vídeo de uma reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com a cúpula do governo dele em 2022. Com a retirada do sigilo sobre esse conteúdo, foi possível conhecer melhor os diálogos que foram uma das bases que levaram à Operação Tempus Veritatis. Então a gente segue então para Brasília para conversar com o André Anelli, que tem os detalhes sobre esse material obtido no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que fez a delação premiada. André, boa noite, bem-vindo. Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A Polícia Federal acredita que o vídeo da reunião ministerial de 5 de julho de 2022 é a maior prova de que o presidente Jair Bolsonaro planejava um golpe de Estado caso fosse derrotado pelo então candidato Lula nas eleições que aconteceram menos de 3 meses depois dessa reunião. Os investigadores afirmam que a alta cúpula da gestão Bolsonaro foi reunida naquela ocasião para que os ministros fossem cobrados a ter uma postura ativa na promoção ilegal de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. O trecho do vídeo que, segundo a Polícia Federal, exemplifica essa persuasão de Bolsonaro ao primeiro escalão foi quando o então presidente pediu para que os ministros fizessem alguma coisa antes das eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ali fora, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a narrativa do ex-presidente serviu como um dos elementos essenciais para manter mobilizadas as manifestações em frente às instalações militares após a derrota eleitoral. Com aqueles acampamentos, os investigadores acreditam que Bolsonaro teria sido beneficiado por uma falsa percepção de apoio popular que pressionava as Forças Armadas a aderirem a um golpe de Estado. Em outro trecho do discurso, Bolsonaro falou aos ministros sobre a possibilidade de uma espécie de guerra civil em caso de reação após as eleições. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. E em outro momento do discurso, Bolsonaro criticou os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O então presidente da República colocou em dúvida a imparcialidade da justiça nas eleições e insinuou que os magistrados receberiam propina para beneficiar o então candidato Lula. Vocês sabem o que está acontecendo? Achando que esses caras estão de brincadeira? Vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra. De verdade. Mais claro impossível. Vamos ter que reagir. E todos esses trechos, alguns outros também, são do vídeo da reunião ministerial que foi apreendido em um computador que é atribuído a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O material foi a principal prova que acabou embasando a Operação Tempus Veritatis, Tempo da Verdade, que foi deflagrada ontem, conforme a gente noticiou amplamente aqui na Jovem Pan. De acordo com a Polícia Federal, a operação foi batizada com esse nome em referência à suposta tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, com o objetivo de manter o presidente da República no poder. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 48 medidas alternativas, como as que foram impostas a Bolsonaro, como, por exemplo, a entrega do passaporte dele. Além do ex-presidente, os outros alvos foram Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o Partido Liberal,
Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Walter Braga Neto, que era candidato à vice-presidência e foi também ministro da Casa Civil e da Defesa, e ainda Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Tiago. Ô André, e um outro ponto, foi feita nessa sexta-feira audiência de custódia em relação à prisão em flagrante de Valdemar Costa Neto. Qual a decisão da Justiça? Ele continua preso? Qual é a situação, André? Continua assim, viu, Tiago? Valdemar Costa Neto teve a prisão preventiva mantida depois de passar pela audiência de custódia que foi realizada por videoconferência por um juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo modelo remoto de audiência de custódia foi aplicado aos demais presos da Operação Tempus Veritatis. São eles os ex-assessores da Presidência da República na época, Felipe Martins e Marcelo Câmara, além do militar Rafael Martins. Todos eles também tiveram as prisões preventivas mantidas por conta das suspeitas de participação nas supostas tentativas de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. No caso de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o mandado inicial contra ele era apenas de busca e apreensão, mas, enquanto os agentes cumpriam a medida, encontraram na casa dele uma arma de modelo ainda não divulgado, com o registro vencido. A defesa acabou alegando que essa arma era do filho de Valdemar e havia sido esquecida lá na casa dele. E logo depois, os agentes divulgaram o que acabou se revelando como uma pepita de ouro de aproximadamente 40 gramas, 95% de pureza. Valdemar Costa Neto foi então indiciado por porte ilegal de arma de fogo e usurpação mineral. A soma desses dois crimes fez então com que ele tivesse uma situação inafiançável, por isso ele acabou continuando preso de acordo com a polícia. A defesa de Valdemar Costa Neto afirmou que a manutenção da prisão não se justifica e as defesas dos demais detidos falaram em ilegalidade para manutenção também dessas decisões. Além deles, o Supremo Tribunal Federal expediu mandado de prisão contra o coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto. Ele foi enviado aos Estados Unidos pelo Comando do Exército e agora a Polícia Federal solicita a imediata volta dele ao Brasil, além da entrega do passaporte. Tiago. É isso, André Anelli de Brasília com as últimas informações, a repercussão sobre a divulgação do vídeo. Você ainda vai voltar nessa edição do Jornal Jovem Pan. Eu já vou chamar a nossa Dora Kramer comentando as notícias dessa sexta-feira. Daqui a pouco teremos aqui também o Nelson Kobayashi. Bom, Dora, bem-vinda, boa noite para você. Ontem a gente já falou muito sobre a operação da Polícia Federal, mas a gente só tinha o indício e as referências sobre esse vídeo que hoje veio à tona, veio a público. Na sua avaliação, esse vídeo amplia ainda mais tudo aquilo que a gente já falou ontem. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Olha, esse vídeo, ele corrobora os relatos feitos ontem pela Polícia Federal, ou melhor, pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou as operações da Polícia Federal. Olha, diante desse vídeo, que vejam, não é a única prova, não é o único elemento, é um dos elementos de prova das investigações, tá? Então, a gente está falando de uma coisa só que já é suficiente, é enorme. Diante disso, daquilo que a gente viu, ou quem não viu, é preciso que veja, não há que se falar em perseguição política, porque está tudo ali. Havia um presidente da República fazendo uma reunião ministerial, incitando seus ministros a participarem de uma espécie de força-tarefa para inviabilizar o resultado das eleições. Fala em fraudes, sem apresentar nenhuma prova, nem mesmo naquela reunião, que em tese haveria, quer dizer, todos os participantes estavam concordando com essa tese, né, com a teoria da fraude, mas não apresentava nenhuma prova. Ao contrário, a certa altura ele diz assim, as pesquisas que dão a vitória do Lula estão corretas. Ué, se as pesquisas estavam corretas, onde a fraude? Né? Então, fala-se ali em tudo, em virada de mesa, em plano B, muitas insinuações sobre tomar providências
que providências, sobre caos, quer dizer, é todo um contexto que, evidentemente, Tiago, corrobora as investigações da Polícia Federal de que havia envolvimento do presidente da República e da cúpula do governo, envolvendo civis e militares, numa urdidura para descredibilizar o resultado das eleições. Inclusive, Odora, a própria PF indica que a troca de mensagens entre os envolvidos, mensagens de WhatsApp, Telegram, enfim, essas mensagens podem ser ainda mais repletas de outras informações, além desse vídeo que a gente acompanhou. Então, é claro que a investigação segue em andamento e, em breve, imagino que essas mensagens também vão chegar à imprensa para divulgação ao público. Vai vir tudo a público, e fora o que foi apreendido ontem, né? Nessa busca e apreensão, André acabou de dizer, envolvendo 33, foram 33 ações de busca e apreensão, e aí são documentos, vídeos, mensagens, então tem muita coisa ainda para surgir. E pelo andamento do que vem surgindo, não são indícios, provas, fatos que possam aliviar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu entorno no governo. Odora, sobre Valdemar Costa Neto, como o André também nos atualizou, ele permanece preso. A gente imagina, pela experiência de tanto cobrir situações como essa, ele deve ser solto em breve, enfim, conseguir um habeas corpus, mas por enquanto ele está preso, mas não pode falar com Jair Bolsonaro. Isso tem alguma interferência na eleição desse ano, nas articulações políticas, ou agora eles esquecem um pouco essas articulações políticas, pensando na eleição, para tentar sobreviver e defender a própria pele? Como é que deve se dar esse desdobramento a partir de agora? Eles não podem se falar, isso prejudica de que maneira a questão eleitoral? Bom, é claro que eles vão agora, nesse momento, cuidar da defesa e tal. Isso eles gostariam de fazer e vão fazer. Esse impedimento ao qual você alude, ele é altamente prejudicial, porque se trata do presidente do PL e do maior expoente político do PL, sem poder se falar, numa época em que toda a estratégia, toda a questão eleitoral está em montagem. Vem aí a janela, que é aquele período em que os deputados podem trocar de partido, depois vem a desincompatibilização, enfim, as chapas se armam. Como eles ficam sem poder conversar um com o outro, sem poder, enfim, tratar ali de o que faz aqui, o que faz ali, nesse ou naquele estado, nessa ou naquela cidade. Imagina em São Paulo, como agora o presidente Jair Bolsonaro vai se impor como fiador do candidato a vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes. Fica tudo muito difícil, até porque a gente nem sabe, mesmo que o Valdemar seja solto, por essa outra questão que não tinha a ver com a busca e apreensão, na condição de investigados, os dois, no caso, eles continuarão sem poder se falar. Eu não sei responder aqui durante quanto tempo, eu não sei se em alguma hora essa proibição é levantada, mas imagine se não puderem se falar até as eleições, até a época das convenções. Para o partido não se trata de pessoas laterais no PL, né? E nem de um partido lateral, maior bancada da Câmara, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira.